Cairbar Chutel O Espírito do Cristianismo, primeira edição, 1930. A Jesus, Senhor e Mestre. Nas minhas lutas e dificuldades tenho sempre solicitado teu auxílio, assim como nos meus triunfos e durante a prosperidade que me tem sido proporcionada. Não tenho esquecido de glorificar o teu nome, que não só representa a mais pujante individualidade, cujo amparo tenho sentido por muitas vezes, como também o mais confortante e puro ideal, capaz de regenerar o homem e estabelecer a paz e a fraternidade no mundo. Tua vida, teus ensinos e tuas ações constituem a mais lídima expressão da perfeição que já nos foi dado lobrigar, embora muito longínquamente. Este livro representa essa visão, obscurecida embora pelos senões de que não nos podemos ainda libertar. Mas, estamos caminhando, Senhor, norteados pelo Espírito da Verdade, e esforçando-nos por não olhar para trás, nem deixar a charrua que lavra o terreno para mais farta meice. Continua a dispensar-nos tua complacência e aceita os nossos melhores afetos, no culto de profundo respeito e alta veneração que te devotamos. Roga sempre a Deus, Senhor, para que nos torne dignos das tuas promessas. A meus pais, 1868 a 1877 nunca vos esqueci, mantenho a grata lembrança dos cuidados que nos proporcionastes, para que um dia eu pudesse ser útil aos meus semelhantes. A velha e inseparável amiga Francisca, minha tia amorosa e protetora. Todos os meus afetos. A respeitável e veneranda D. Maria Elisa de Oliveira Borges e o querido espírito de Luiz Carlos de Oliveira Borges, meu preito de sinceridade, amizade e gratidão. Ao luminoso espírito de Gabriel Delane, que foi para mim fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, meus sentimentos de grande veneração. Prefácio. Esforcei-me o mais possível para entregar o espírito do cristianismo à publicidade, interpretando, em espírito e verdade, a doutrina de Jesus, com auxílio das inspirações que tive a felicidade de aurir dos espíritos, que presumo encarregados da regeneração e evolução da humanidade. Nunca tive em mira, escrevendo esta obra, como as demais que estão em circulação, fazer literatura ou colocar-me entre ex-homens de letras. Meu interesse principal não esteve voltado para a forma, mas para o fundo, e, mesmo quando apenas se recusava a escrever um pensamento que pudesse não ser bem compreendido, vali-me, principalmente na exposição preliminar, de trechos compactos dos mestres da palavra, que receberam a missão de nos apresentar a verdade em sua lídima expressão. Por isso, tudo o que houver de bem neste livro não representa, para mim, mais do que um depósito que recebi dos nossos maiores, cabendo-me unicamente o mérito do estudo, da pesquisa e da recepção desses tesouros que ponho ao alcance de todos. Respigando na seara evangélica, de conformidade com a parábola que lembra os maus obreiros que a devastam, nota-se que da semente lançada pelo Senhor, nenhuma se perdeu, e, a despeito do maltrato dos servidores de que resultou o quase aniquilamento das vinhas, os frutos são, entretanto, deliciosos e vivificadores. Agora, com o inteiro cultivo do parreiral, livre dos enxertos que nele fizeram, podadas as varas secas que a prejudicavam, estamos certos de que teremos, em breves tempos, uma farta messe a saciar os pobres viandantes, que despercebidos do espírito do Evangelho, caminham exaustos e desanimados pela estrada da vida. Possa o céu permitir que este livro leve, pois, aos lares em que penetrar, como fez o divino Nazareno, a luz e a paz. Exposição preliminar. O espírito é que vivifica. Sem espírito não há vida, não há sabedoria, não há verdade. Em todos os seres existe o espírito vivificante. Em todas as coisas realça a iniciativa, que é o resultado, o produto da inteligência que caracteriza o espírito. Nas nobres instituições, nos grandes empreendimentos, é o espírito que impera, dirige, mantém, orienta. Nos animais inferiores e nas criaturas humanas, o espírito é a entidade viva, que domina e equilibra a forma. Nas instituições, a letra do código, do regimento, reveste sempre um escopo determinativo, que se denomina o espírito da lei. A lei não se interpreta por si mesma, mas representa a interpretação do espírito.
O cristianismo, sob os ditames de Jesus, é uma religião viva, representada por um corpo de espíritos que se acham a ele subordinados e que dirigem e animam o cristianismo. O espírito do cristianismo, que apresentamos aos leitores, é a forma interpretativa da religião do Cristo, segundo nosso critério. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus nos esforçamos, tanto quanto possível, para traduzir as parábolas e explicar os ensinos do Senhor, bem como as exposições apostólicas, de acordo com a interpretação espiritual dos trechos, sem nos deixar vencer pela letra que mata. No espírito do cristianismo, que é um complemento dessa obra, modelamos a interpretação dos capítulos e versículos, em seu conjunto, sem truncar a forma, de acordo com o pensamento íntimo de Jesus Cristo, corporificado nos 4 evangelhos. Enfim, falamos do espírito ao espírito livre dos dogmas sectários, das interpretações humanas. Fundada a religião do Cristo na revelação, e não podendo esta efetuar-se sem a base da imortalidade, não quisemos entregar nossa obra à publicidade sem fazê-la preceder de um ligeiro esboço elucidativo do espírito. Ele não representa mais do que uma resumidíssima síntese da ideologia espírita, aclarada com rara maestria pelo grande missionário, Allan Kardec, e explicada, com lógica e clareza, pelos 2 grandes luminares, Gabriel Delano e Leon Denis, cujas existências foram das mais profícuas para o engrandecimento da verdade. Espírito e matéria. O homem é um ser inteligente, pensa, sente, quer, odeia e ama, estuda e progride, em seu coração palpitam afetos e do seu cérebro brotam luzes. O homem é o rei da criação, título que auferiu pela superioridade da inteligência, que tem sobre a dos animais, que lhe são inferiores. O seu corpo, carne, sangue, nervos, ossos, desde as mais tênues camadas do cérebro, até a carcaça óssea, que representa o reino mineral e faz parte do seu organismo, como aliás aconteceu com todos os outros seres, nasce, cresce e morre, transforma-se e modifica-se, pois que é composto desses mesmos elementos imponderáveis que se decompõem, oriundos da matéria cósmica universal, hidrogênio, oxigênio, azoto, carbono, constituintes das variedades da matéria, que se apresentam com nomes de cal, fósforo, sódio, potássio, enxofre, flúor, cobre, chumbo, etc. Mas, existe no homem um princípio que não deve sua existência à Terra, existe no homem uma luz mais intensa do que a que resulta do fósforo. Esse princípio é o que constitui seu verdadeiro eu, essa luz não arde no túmulo como um fogo fátuo, deve, forçosamente, permanecer na eternidade. Tal conclusão não é só um ditame da razão, um aviso prévio do sentimento, mas é o resultado de sábias lições que, durante prolongadas vigílias, aprendemos pela indução e dedução da análise comparativa dos sistemas filosóficos, científicos e religiosos, que passam pela nossa mente como o desenrolar de uma guerra sem tréguas, de exércitos inimigos que se combatem e se aniquilam, deixando, entretanto, imanentes os princípios que não entraram em luta e que, ignorados por uns, e proclamados intuitivamente por outros, atravessam eras e gerações, sem serem atingidos por uma negação lógica e positiva. Mas, não é só no ápice dessas escolas, umas proclamando soberania da matéria, outras aplaudindo o reinado do espírito, que nós vemos aparecer esse princípio, que tem animado as gerações, fixando-se através dos tempos. É com acento grave também na tela imensa, no grande panorama da vida terrena, com suas grandezas e misérias, suas investidas para a luz e quedas para as trevas, que a vida se apresenta em sua forma mais positiva, e a alma se realça com um ser que desempenha o seu papel, cada qual na sua esfera de ação, neste planeta que chamamos Terra. E se deixarmos essa esfera de observação comum, e entrarmos nos domínios da metafísica e da metapsíquica, ficaremos admirados ao ver homens de responsabilidade moral e científica negarem a existência da alma e chegarem a confundir a ação que esta exerce, com as funções dos órgãos, tomando efeito pela causa e inutilizando todos os princípios da lógica e do raciocínio,
que devem guiar nossos passos na pesquisa da verdade, mas, limitemo-nos a estes anseios da alma à síntese que, à guisa de prefácio, damos a este livro, e comecemos a analisar o pró e o contra referentes ao princípio anímico, ou seja, o princípio da imortalidade que, segundo afirma Pascal, é preciso ter perdido todo o sentimento e aniquilado toda a razão. Para dele não tratar método de estudo de dois métodos dispomos para a solução de todos os problemas que se nos enfrentam como esfinge devoradora, o da indução e o da dedução. A indução é o modo de raciocínio que consiste em tirar uma conclusão geral dos fatos particulares que se produzem constantemente. A dedução é o modo ou o processo de raciocinar em que se parte da causa para o efeito, do princípio para as consequências, do geral para o particular. Método indutivo. Encarando o tema em questão sob a primeira perspectiva, não podemos deixar de concluir, pelos fatos particulares que constantemente se produzem, que a existência e sobrevivência da alma é um fato incontestável. A indução vem, pois, corroborar a ideia de imortalidade, segundo nosso critério. Justifiquemos esta asserção. Para tal fim vamos examinar, embora ligeiramente, todos os fenômenos que sustentam nossos postulados, dos subjetivos aos objetivos. Os que mais se realçam à vista e se desdobram aos olhares investigadores, são os fenômenos da memória. Fenômenos da memória. A memória é a faculdade que mais tem atraído a atenção dos filósofos de todas as épocas, a faculdade misteriosa que reflete e conserva os acidentes, as formas e as modificações do pensamento, no espaço e no tempo. Ela representa essa sucessão de ideias, imagens e acontecimentos que já se esvaíram e ficaram sepultados no passado. Ressuscita-os espiritualmente na mesma graduação pela qual o cérebro os experimentou e a consciência os percebeu e formou. Aí estão os fenômenos, aí estão os fatos subjetivos, mais reais. Como negá-los? Como explicá-los sem a admissão de um princípio imutável que os coordena e expende? Thompson, Vierode, Florence, dizem que os fatos justificam plenamente a suposição de que o corpo renova a maior parte da sua substância em um lapso de 20 a 30 dias, e acrescentam, até o ar que respiramos muda a cada instante a composição do cérebro e dos nervos. Como demonstrar que, apesar dessas mutações contínuas, nos conservamos sempre idênticos? Entretanto, envelhecemos e sabemos que nosso eu não mudou. No meio das vicissitudes da existência, nossas faculdades podem alargar-se ou alternar-se, e mesmo obliterar-se, nossas predileções podem variar indefinidamente, e nossa conduta apresentar as contradições mais singulares. Contudo, estamos persuadidos de que conservamos o mesmo ser primitivo, e temos consciência de que ninguém se colocou em nosso lugar. Entretanto, em todos os elementos do nosso corpo, nenhum dos átomos que o constituíam há 10 anos atrás subsiste presentemente neles. Como permanece a memória que temos dos acontecimentos passados? Foram os fenômenos da memória, e tão somente da memória, que fizeram a escola espiritualista proclamar a existência, no homem, de um princípio que é imutável, e cuja natureza indivisível não se acha sujeita, como a da matéria, à destruição. Conseguintemente, é a alma que conserva a reminiscência dos fatos verificados, assim como favorece as conquistas da inteligência e o desdobramento das virtudes, lentamente adquiridas na luta incessante contra as paixões. Até aqui, nada de novo adiantamos. Aristóteles, Descartes, Leibniz, São Tomás de Aquino, Balanche, Eumonte e inúmeros filósofos da antiguidade proclamaram esta doutrina, ou seja, a doutrina da existência da alma. Mas, o que é a alma? No que consiste este princípio imutável, cuja natureza indivisível não está sujeita às leis físico-químicas, por não se adstringir ao tempo e espaço? Não se pode deixar de concluir que a alma não é a resultante do organismo, do corpo, desde que permaneça apesar das mutações da matéria, a qual soube resistir e vencer. Então que será ela? Uma chama, uma luz, uma estrela, uma nuvem, uma coisa abstrata, que nem ideia de se nos possa dar. Aqui intervém o Espiritismo, cujos ensinos constituem a solução do maior de todos os problemas que têm embaraçado os filósofos de todos os tempos.
O homem terreno, por mais ilustrado e perspicaz que seja, não pode perceber nem compreender as coisas espirituais, senão por manifestações, como dissemos, subjetivas e objetivas, ou sejam, diretas ou indiretas. A alma de per si, sem uma forma, sem um corpo para sua manifestação passaria, como passam as ondas hertzianas, a matéria radiante, os raios imponderáveis e invisíveis. Tanto isso é verdade que o filósofo materialista Hartmann disse, se pudesse demonstrar que o espírito individual persiste depois da morte, eu concluiria daí que, apesar da desagregação do corpo, a substância do organismo persistiria sob uma forma inalienável, porque só com esta condição posso conceber a persistência do espírito individual. Pois é justamente isso que o Espiritismo explica, demonstrando por meio de fatos incontestes, que uma substância do organismo persiste sob forma inalienável, e é justamente essa substância que constitui o perispírito, o corpo espiritual que é inseparável da alma. Segundo o Espiritismo, a ideia de alma é inseparável da ideia de uma forma que a envolve. Assim como o corpo carnal é parte integrante do homem, o corpo espiritual é parte integrante da alma. O perispírito não é uma concepção filosófica para remediar complacentemente as dificuldades da investigação, é uma realidade física, um órgão que não se conhecia e é hoje constatado até pela chapa fotográfica. A noção do perispírito vem esclarecer o fenômeno da memória, pois ele se nos apresenta como o local dos estados de consciência passados, o armazém de lembranças, a região no qual se faz a fixação mnemônica. Pois bem, o ser pensante continua a existir depois da morte, com esse corpo que é inalienável. Hipnotismo e magnetismo em todos os países civilizados, os jornais e as revistas médicas têm se ocupado dos fatos maravilhosos produzidos pelo hipnotismo, novo nome de que revestiram o magnetismo. Esta ciência compreende fenômenos diversos, que poderíamos dividir em duas categorias, os que se relacionam com a terapêutica, e os que vêm em apoio da existência da alma. Milhares de experiências, conformadas em atas assinadas por nomes dos mais honrados e conhecidos, descrevem fatos extraordinários, em geral catalogados sob os nomes de sugestão, sonambulismo, êxtase, catalepsia, exteriorização da sensibilidade e que vêm confirmar a existência do espírito, independente do seu corpo material e revestido desse corpo que constitui o perispírito. De todos esses fenômenos, sem dúvida o mais importante, e o que torna as nossas conclusões solidamente baseadas, é o da transposição dos sentidos, isto é, a faculdade que possuem certos indivíduos, quando em estado sonambúlico, de verem sem a intervenção dos olhos, cheirarem sem o órgão do olfato, ouvirem sem que lhes seja necessário o ouvido. Estas estranhas faculdades denunciam forçosamente um poder que se manifesta fora das condições da vida habitual. Para maiores esclarecimentos, os leitores devem consultar as obras de Gabriel Delany, cujos ditames lógicos e racionais muito nos têm orientado nesta exposição preliminar. O testemunho dos anestésicos. Os anestésicos, como o clorofórmio e o éter, produzem nos pacientes analogias notáveis com o sonambulismo magnético e o hipnotismo. O Dr. Velpeal, que em 1884 apresentou à Academia de Ciências de Paris, um relatório, concluindo pela adoção do clorofórmio em todas as operações dolorosas, relata a seguinte experiência, feita por ele em uma senhora a quem operara de um câncer no seio, depois de a ter adormecido pelos processos ordinários. Efetuava a operação, quando ficou muito admirado ouvindo a doente dizer que via o que se passava em casa de uma das suas amigas, moradora perto dali. Não ligou muita importância, entretanto, a esta comunicação, tomando-a por efeito de imaginação. Mas qual não foi a sua surpresa, quando a senhora em questão, tendo vindo informar-se da saúde de sua amiga, declarou que fazia exatamente o que a doente vira durante o sono. Os anestésicos, como se vê, determinam um certo desprendimento da alma que, transpondo as distâncias, e revestida dos seus atributos, se pode pôr, independente do seu corpo físico, e em condições especiais, em relação com o mundo material.
Podemos concluir este fato da questão com a afirmação de que a alma existe, quer a estudemos em face da ciência, quer o façamos perquirindo os fenômenos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia. O método da indução nos leva, forçosamente, à crença na existência, em nós mesmos, do princípio anímico, ao passo que nenhuma probabilidade oferece para a negação desse princípio. Lógica, raciocínio, fatos abstratos e concretos, tudo vem em apoio da nossa tese, que não pode ser repudiada senão pelos ignorantes contumazes. Passemos agora ligeiramente sobre as manifestações póstumas. As manifestações póstumas. O Espiritismo é um campo vasto de estudos, é um repositório, um manancial de sabedoria, único capaz de solucionar todos os problemas da vida e da morte. Pena é que a opinião pública, mal orientada, não veja nele o que, de fato, ele é. Quanto à moral, o Espiritismo é o protótipo, o facsímile da doutrina de Jesus Cristo, como filosofia e ciência. É um sistema maravilhosamente erguido sobre fatos escrupulosamente observados e constatados pelos sábios de maior nomeada e dos mais circunspetos do mundo. Analisando-se com espírito inteligente, imparcial, mesmo prevenido, os fenômenos de aspectos múltiplos, chamados supranormais, sejam os casos de materializações, transportes, levitações, fotografias, que constituem os fenômenos objetivos, sejam as comunicações faladas ou escritas pelos médiuns, que constituem fenômenos subjetivos, não se pode deixar de chegar à conclusão da sobrevivência da alma, com todas as suas prerrogativas e aquisições. Seria mesmo estultícia negar tais fatos ou lhes querer dar explicação diversa daqueles mesmos exprimem. A constância, a persistência dessas manifestações, o caráter que exprimem, tudo nos induz a crer que o eu subsiste à morte do corpo, assim como perante as renovações contínuas das substâncias que o mantêm durante a influência vital, que não permite a desagregação das suas células. Assim, pois, o método indutivo, que é a regra geral para o estudo dos fatos que se verificam em todos os ramos da ciência, confirma categoricamente o que o Espiritismo ensina sobre a existência e imortalidade do espírito. Encaremos agora nossa tese sob outro prisma, a dedução. Comecemos do maior para o menor, do grande para o pequeno, do macrocosmo para o microcosmo, do ômega para o alfa, da causa para os efeitos, do princípio para as consequências, do geral para o particular. Ao contemplarmos os vastos horizontes que cobrem as imensas paisagens, o céu infinito recamado de estrelas, é que notamos quão insignificantes somos neste conjunto da criação. Entretanto, nos sentimos presos a essa criação, sentimos fazer parte dela, admiramo-la, estudamo-la e aumenta nossa ansiedade por conhecermos os seus enigmas. É então que, sejam quais forem nossas crenças, seja qual for nossa posição social, sentimos a necessidade de nos conhecer intimamente e de saber as leis que regem nossa existência. Quaisquer que sejam nossas preocupações, sentimos-nos invencivelmente levados a ocuparmos-nos do nosso destino e de saber as leis que o regem. É no contacto com a natureza, essa sublime criação de Deus, que a alma se eleva, que a razão se aclara, que o sentimento se abre para aprofundar os mistérios da existência. Se no meio das cidades populosas essa necessidade domina muitas vezes nosso espírito, com quanto maior força ela se apodera de nós ao nos encontrarmos perante a natureza eterna. O que é a Terra? O que é esse firmamento marchetado de estrelas que cintilam sobre nossas cabeças? Esses sítios que perlustramos e que já foram calcados por multidões de homens que, de sua passagem, não deixaram mais que o vestígio do pó dos seus ossos, homens que viveram como nós, que amaram, que sofreram, esses sítios que se vão engrandecendo todos os dias com o trabalho inteligente das gerações, representarão, porventura, uma vasta cloaca onde o progresso, palavra sem significação literal, ergue escolas, edifica monumentos, faz cruzar redes aéreas e subterrâneas para unir os povos e desenvolver civilizações, para logo depois, após alguns anos, fazer desaparecer nos báratros do nada, nos iantes sorvedouros das trevas,
sem aproveitar a quem quer que seja, nem fazer prevalecer a sua obra, para a formação, engrandecimento e persistência das inteligências submetidas aos seus ditames, ao seu império dominador. Porque e para que todo esse movimento contínuo de trabalhos, de lucubrações modernas, de galas e esplendores, de consecução de um ideal, se de todo esse harmonioso conjunto não resulta ao menos uma luz para esclarecer nosso futuro? Se tudo é matéria e não passa de matéria, se a sabedoria não é mais que uma função do cérebro e a virtude uma vibração do coração, vamos abrir bancarrota à moral e continuemos a caminhar ao léu da sorte dara, aos barulhos do acaso, sem Deus, sem alma, sem religião, é visto que tudo não passa de mera convenção humana. Para que a vida, se não existe alma? Para que a verdade, se tudo é falsidade? Para que a luz, se as trevas virão dominar até seus últimos reflexos? Existem, no infinito, globos como o nosso, que obedecem a regras invariáveis e cuja harmonia é tão admirável que não podemos deixar de reconhecer uma profunda sabedoria presidindo à sua disposição. Como admitir sem autoria de uma inteligência suprema e permanente no universo, essa complicada máquina celeste, que liga em suas órbitas milhões de mundos, com uma regularidade tão poderosamente estabelecida, que a mais fértil imaginação somente com muito esforço pode descobrir as suas leis mais elementares? Quem não fica maravilhado e não estremece de emoção vendo as miríades de estrelas, sóis gigantescos, centros de outros sistemas planetários, pairando no espaço? Quem não se sente admirado pensando no astro em que pousamos, que desliza no éter com a velocidade superior à de uma bala de canhão, e sem outro ponto de apoio que não seja a atração de um astro longínquo? Quem não compreenderá que a harmonia não pode nascer do caos, e que a casualidade, a força cega não pode engendrar a ordem e a regularidade? A ciência moderna nos veio abrir novos horizontes à inteligência. Ela nos diz que, desde o tempo em que a Terra não era mais que uma porção de matéria cósmica, efetuaram-se nela infinitas metamorfoses, até produzir-se o resultado que nos é dado conhecer na época atual. Não se pode, pois, negar o desenvolvimento da vida, através dos períodos geológicos, e, em virtude dessa progressão, desse aperfeiçoamento contínuo, ininterrupto do nosso mundo, que vai do simples para o concreto, do mínimo para o máximo, da fealdade para a beleza e a harmonia, poderemos negar a arte denunciadora da inteligência que tudo modela, que tudo aperfeiçoa? Seja no plano físico, seja na esfera animal, seja na manifestação espiritual do ideal, não há que negar as fases transformativas que precederam o estado atual do nosso mundo, considerado um dos compartimentos da casa de Deus, e que se vai tornando digno de ser habitado por espíritos de maior progresso moral e espiritual. Onde estão as ruas e praças de então, os veículos, terrestres e marítimos que tanto serviço prestaram a nossos avós? Aonde se foram as candeias que os alumiaram, as máquinas medievais de que se serviram, como auxiliares do seu trabalho, como instrumentos dos seus esforços nas lutas cotidianas da aquisição do pão e das vestes? Nada desapareceu, mas tudo se transformou, tudo melhorou, tudo se aperfeiçoou. Tudo evolui, tudo progride no mundo, no universo, na natureza. A própria natureza é testemunha e dá testemunho do progresso, da evolução que constitui a lei suprema de Deus. Partindo do mínimo para o máximo, nós vemos traçadas com letras indeléveis, no plano da natureza, a palavra evolução. Começando do máximo para o mínimo, salienta-se com exuberância a sentença que inspirou o filósofo, para em altos surtos do pensamento glorificar a Deus, semper ascendens. Pelo exposto podemos confirmar que a razão, a inteligência, o entendimento, seja pela indução, seja pela dedução, não se podem deixar de curvar à ideia máter da imortalidade, que embalou as gerações passadas e abre, atualmente, novos e ilimitados horizontes às gerações futuras. A imortalidade é a base única e inamovível, sobre a qual se deve erguer o edifício social e religioso. Portanto, não poderia o cristianismo fundar-se em outra qualquer rocha, ou sobre outros quaisquer alicerces.
Na análise indutiva da alma e sua sobrevivência, partindo dos efeitos para as causas, todas as razões, todos os fatos vieram em favor da nossa tese, proclamando o espírito como o fator de todas as ocorrências que se desdobram diariamente às nossas vistas, como que despertando-nos para uma ideia mais nobre, para um ideal mais puro do que aquele que limitava nossas ocupações e prazeres. Na análise dedutiva, do macrocosmo ao microcosmo, do universo ao homem, tomando como premissas as grandes causas da verdade eterna, do mesmo modo, chegamos à conclusão da existência de Deus, como o grande fator primordial de tudo quanto existe, e da existência da alma, base elementar da vida e autora dos fenômenos espíritas e metapsíquicos de que fala a história de todos os tempos. O estudo do cristianismo, digno de toda atenção e observação, está intimamente ligado ao estudo da alma, do espírito. Não se pode compreender as leis morais e sua razão de ser, sem se haver desvendado os mistérios da psique em suas mais esplendorosas formas. De fato, o que nos valem os ensinos de Jesus, os exemplos que nos legou de uma vida de pureza, as maravilhas que produziu, se não temos a crença na imortalidade, se julgamos que tudo se finda com a morte, se o nosso saduceísmo vai ao ponto de crer que Deus é só para esta existência. O apóstolo dos gentios dizia: se cremos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A doutrina do ressuscitado é a manifestação viva da sobrevivência que já começou a explodir no mundo todo e que se cumprirá em todo o orbe como Pentecoste no cenáculo de Jerusalém que repercutiu por toda a Judéia. Escrevendo, pois, este livro, quisemos concorrer, de certa forma, para que a ideia religiosa se estreite cada vez mais com a ideia da imortalidade, para que o Evangelho mereça um lugar de destaque no nosso coração e aí possa o Espírito de Jesus Cristo erigir a sua cátedra. Oxalá que nesta humilde obra possam os estudiosos encontrar a luz que ilumina, a fé que orienta, a verdade que alegra e felicita. 1. Exclusivos intuitos de Jesus e seu pensamento íntimo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que o que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João x. 11. Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Se alguém tiver sede venha a mim e beba. João 7:37. Eu sou o pão vivo que desce do céu. João, 51, eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. João 4:25-26. Como João no cárcere tivesse ouvido falar nas obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar: e, és tu aquele que há de vir, ou é outro o que devemos esperar? Respondeu Jesus, ide contar a João o que estáis ouvindo e observando: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:1-6. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Quando esses homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora curou Jesus a muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lucas 7:19-23. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados mestres, porque só um é o vosso Mestre, o Cristo. Mateus 23:9-10. Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. As palavras de Jesus excluem antecipadamente todas as ideias falsas que se possam fazer sobre ele e o seu escopo primordial. O motivo exclusivo da sua vinda a este mundo foi, como profetizou Isaías, fazer raiar a luz aos que se achavam na região da morte, dar crença aos que não a tinham, guiar os que se haviam perdido e se achavam desviados da estrada da vida, animá-los e vivificá-los, finalmente, apresentar-se a todos como modelo, o paradigma, o enviado de Deus, o único mestre capaz de legar um ensino puro e perfeito, o verdadeiro representante da verdade que redime e salva. Daí a sua sentença: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Querendo excluir de si mesmo toda a primazia divina, ele não se apresenta, apesar da sua incomparável missão, como sendo Deus, o Pai, mas, sim, como um seu enviado, o Cristo. Os intuitos da sua vinda ao mundo não foram, pois, o de ser deificado, o de que se levantassem igrejas ou catedrais em seu nome, nem se fizesse dos seus ensinos uma religião hierárquica, em que dominasse o formalismo, regida por um ritual. Ele apresentou-se no cenário terrestre como o médico que deveria restabelecer a saúde das almas, como o pregoeiro a anunciar a todos o reino de Deus, como um eleito do céu, cheio de amor e poder para dominar potestades e elementos. À interpelação dos mensageiros de João, a sua resposta foi categórica: ide contar a João o que estais ouvindo e observando. Humilde em extremo, mas de uma energia inquebrantável, bondoso, mas justiceiro, estrito cumpridor dos seus deveres, trabalhador incansável, cujos feitos soube tão brilhantemente unir à sua palavra redentora, a ponto de chegarem a aclamá-lo Deus, estamos certos não poder Jesus ser solidário com uma religião de franjas, de paramentos, de dogmas, que não condiz com o Verbo que reboou no Carmelo e resplandeceu no Tabor, livre de todas as pompas que pudessem desnaturar a sua beleza natural. Sua doutrina é mais do que igrejas e sacerdotes, mais do que catecismos e sacramentos, mais do que todo e qualquer princípio de partidarismo que divide a família humana em vez de reuni-la sob um só preceito de moral, abrangendo a obediência a Deus e o amor ao próximo. Jesus é a luz do mundo, o sal da terra, a água viva, o pão, o suco da vide, mas, todos esses atributos que o mestre Galileu a si mesmo conferiu não representam outra coisa senão a sua doutrina, o Verbo que nele se fez carne e habitou entre nós. Não transviemos o pensamento íntimo de Jesus, dedicando-lhe honrarias e títulos que ele não usou, e nem revistamos a sua palavra de preceitos e de roupagens que só podem desnaturá-la. O discípulo não pode ser mais do que um mestre e só nele permaneceremos se a sua palavra permanecer em nós, livre dos abusos de interpretações e do dogmatismo bastardo que transvia as almas e obscurece o seu evangelho. Finalmente, o pensamento íntimo do mestre quando veio a esse mundo, não teve intuitos glorificadores, mas de concorrer para que essa religião sublime do amor a Deus e ao próximo se tornasse conhecida de todos e pudesse, em breve tempo, substituir os fermentos farisaicos que até hoje envenenam a humanidade. 2. Início da missão de Jesus. Quando Jesus soube que João fora preso, partiu para Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, X, 1-2, a terra de Zabulon e a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam de assento na região e sombra da morte, resplandeceu e eis a luz. Desde esse tempo começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai,
consertando suas redes, e os chamou. Eles, deixando logo a barca e seu pai, o seguiram. Andava Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e sofrimentos, endemoninhados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E muita gente o seguiu da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do além do Jordão. Mateus 4, 12-25. Depois de João ser preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E caminhando ao lado do mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: segui-me, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. No mesmo instante deixaram as redes e o seguiram. Passando um pouco adiante, viu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que estavam na sua barca, consertando as redes. Logo os chamou, e eles, tendo deixado a barca de Zebedeu, seu pai, como os empregados, foram após Jesus. Marcos, ele, 14-20. Então regressou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas 4, 14-15. Os grandes missionários só aparecem no mundo nos momentos mais aflitos da história. Eles não são deuses que pretendem se glorificar pela posteridade, mas libertadores que revolucionam as massas com a sua palavra e seus feitos, erguendo os cativos, confundindo os poderosos, transformando por fim as sociedades e os costumes, para que o progresso se acentue e a verdade cresça e apareça nas almas. Uns trazem à destra a luz que ilumina, outros o amor que salva, e outros, ainda, a espada que destrói. Uns, na sua ação devastadora, levam a raso impérios e nações, cidades e povoações. Outros são os edificadores que semeiam a palavra, como o semeador a semente, por toda a parte onde passam, e com a palavra estabelecem os seus feitos, mas certos de encontrarem espíritos preparados, como a terra boa, para favorecerem o crescimento, as flores e os frutos dessa semente. Por isso as grandes missões requerem sempre grandes espíritos. Sendo Jesus Cristo o maior de todos, a sua missão não podia deixar de ser a mais árdua, a mais espinhosa, a mais nobre, a mais bela, a mais profícua para a humanidade, a mais santa, a mais divina de todas, porque não apresenta o túmulo por limite, mas atravessa as regiões da morte e prossegue pela eternidade. E foi por isso que o incomparável missionário preferiu começar a sua tarefa quando todos emudeciam, num momento em que a sombra da morte estendia seu manto sobre a terra. Foi assim que, intemerato ante o horrível espectro que já ameaçava João, o precursor, no cárcere, deixou Nazaré, herdade, família, aconchego paterno e localizou-se em Cafarnaum, nos confins de Zabulon e Neftali, onde as ondas se quebram nas praias prateadas, e onde poderia encontrar meia dúzia de humildes pescadores, com os quais afrontaria as forças adversas, e, desse triunfo, faria ecoar hosanas que repercutiriam por toda a Judéia, não só pelo efeito da sua palavra, como pela palavra da redenção, que nunca se reteve em seus puríssimos lábios, a religião imaculada da qual demonstrou ser o verdadeiro representante e fundador na terra. O início da missão de Jesus é o mais belo manifesto que o céu poderia enviar à terra, como o primórdio desse admirável livro que nos legou e que nós chamamos o Evangelho, lide uma personificação do seu primoroso instituidor. Percorrendo longo das praias, onde as águas beijam a terra e se balançam num culto constante de adoração aos céus, começou Jesus a sua pregação repetindo os incessantes convites que a voz do que clamava no deserto, João Batista, fazia a todos os que buscavam no seu batismo de água, o perdão dos pecados, a redenção para suas almas, penitentium logite, apropinquavit enim regnum coelorum, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era preciso deixar a má vida,
fazia-se mister que os futuros ouvintes da sua palavra de amor mudassem de costumes, para que essa palavra lhes fosse dada e eles então se esforçassem para possuir o reino dos céus, que se aproximava e reclamava para súditos, corações sinceros e inteligências vigorosas. E assim, por um lapso de tempo, o facite ergo fructum, dignum poenitentioi, dai frutos dignos do vosso arrependimento, que João clamava sem cessar, não se afagou, nem emudeceu, em Cafarnaum, Zabulon e Neftali, repercutindo como o soar de um relógio por todo o deserto da Judéia, para que o caminho do Senhor fosse preparado e endireitadas as suas veredas. Foi nesse ínterim que o mestre avistou 2 pescadores, Pedro e André, que no serviço de sua profissão, lançavam rede ao mar. Quem melhor que essas almas humildes e desinteressadas, destituídas de vanglória e de saber, poderia seguir aqueles passos sagrados e como servos obedientes fazer tudo o que seu Senhor mandasse? Quem melhor que Pedro e André, exercitados na constância da pesca e na paciência que os fazia esperar os peixes e procurá-los onde se achassem? Quem melhor que estes pescadores poderia pescar, retirar desse mar bravio da vida, revolto de paixões, homens que se destinassem à vida superior, ao culto dos sagrados deveres humanos, para, entre as tramas dessa rede de parábola, erguê-los das trevas para a luz, da região da morte à região da vida bem-aventurada e divina? Segui-me, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Segui-me, porque é por vós que sois pobres, iletrados, mas laboriosos, pacientes, constantes e humildes, que a glória de Deus se manifestará ao mundo. É a vós, pescadores, que a rede do céu será entregue e com o meu auxílio e sob a minha direção se efetuará a milagrosa pesca, semelhante àquela que vos deslumbrou no lago de Genezaré, e aqui sob minhas instruções, após a minha morte, efetuareis no mar de Tiberíades. E Jesus, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e os chamou. Eles, deixando logo a barca e seu pai, o seguiram. Reconheceram, na excelsa figura do Nazareno, o espírito da religião que salvaria o mundo, e, prevendo que nada poderia no mundo assemelhar-se a Jesus, sem pensar mais na sua barca, nas suas redes, em seu pai, acompanharam o moço da túnica inconsútil que os havia chamado para o desempenho de uma tarefa maior que aquela que exerciam no cumprimento dos seus deveres terrenos. Os futuros apóstolos precisam entrar no grande templo pela porta do desinteresse e revestidos daquelas virtudes que caracterizam o desapego das coisas do mundo, inclusive a autoridade paterna, quando exercida inconscientemente. E andava Jesus por toda a Galileia, acompanhado dos 4 moços, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades do povo. Sua ação no sagrado ministério não se limitou à pregação, mas estendeu-se à prática da misericórdia, e suas curas não ocorriam só entre os moradores da Galileia, pois que a sua fama correu por toda a Síria, donde chegaram a ele enfermas acometidos de várias doenças e sofrimentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. A repercussão da sua palavra e dos seus feitos, embora os povos de então não fossem servidos de imprensa, telégrafo, telefone, vias férreas, automóveis, chegou não só a Galileia, como a Decápole, a Jerusalém, a toda a Judéia e além do Jordão, donde enormes caravanas saíam em busca do grande médico que lhes devia curar o corpo, do Messias esperado que lhes mostraria, em palavras ao seu alcance, o verdadeiro caminho para o reino dos céus. A missão de Jesus não teve começo por ocasião do seu nascimento, nem quando, com a idade de 12 anos, no templo de Jerusalém, o encontraram discutindo com os doutores que, boquiabertos, admiravam a sua precocidade, a sua penetração de espírito em relação às coisas de Deus. A missão de Jesus começou quando terminou a de João Batista, e começou como se viu, justamente no ponto em que João havia concluído a sua: arrependei-vos, penitentiam agite. Foi só depois deste apelo reiterado, foi só depois de se dar a conhecer,
de se apresentar ao povo com as credenciais de graça e de poder que havia recebido do Pai, e depois de haver convidado 4 discípulos para seus companheiros de pugnas pelo bem e pela verdade, só depois de atrair as multidões que o cercavam pressurosas da sua palavra, ávidas de seus conselhos e confiantes na sua sabedoria, só depois de conseguir essa ascendência sobre todos os que o ouviam ou dele tinham notícia, crentes ou não, simpáticos ou indiferentes, amigos ou inimigos, que ele subiu ao monte e falou às multidões, proferindo monumental discurso, a maior peça oratória que se conhece, a mais elevada doutrina moral que se pode conceber, a mais bela manifestação de caridade, que se pode ler ou ouvir. Este discurso, já mencionado, por nós, resume toda a religião de Jesus, explica e completa os seus sagrados intuitos ao tomar a deliberação de vir a este mundo. Estudá-lo e observá-lo é quanto basta para o homem ter tudo o que se pode desejar de bens espirituais na terra e a felicidade nos céus. 3. A justiça dos escribas e fariseus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, v. 20. Então falou Jesus ao povo e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e observai, pois, tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam pesados fardos e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras para serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas tímbrias, e gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, e de serem chamados mestres pelos homens. Mateus, 23, 1-7. A nossa geração parece ter herdado a mania de grandeza dos antigos escribas e fariseus. Educados pelos sacerdotes da Igreja Católica Romana, que são outras tantas edições aumentadas do farisaísmo, os nossos maiorais não podiam livrar-se do estigma de condenação com que Jesus assinalou aquela raça de víboras que o condenou à crucificação. E não são os sacerdotes de Roma, relembrando os fariseus, e os sacerdotes protestantes, evocando os escribas, que se acham assentados na cadeira de Moisés ditando leis, reunindo concílios, fazendo dogmas, impondo cultos, exigindo dízimos, finalmente atando aos ombros de suas ovelhas, pesados fardos, que eles mesmos nem com a ponta do dedo querem tocar. Não são os padres, constituídos em hierarquia, que alargam seus filactérios, se vestem de púrpura e brocado com cruzes de safira esmeralda crivadas de brilhantes, que alongam as suas fímbrias para se distinguirem dos demais homens, e, para conseguirem esse plano de domínio, frequentam os banquetes onde lhes são oferecidos os primeiros lugares, e têm a primazia das igrejas, das quais chegaram a constituir-se proprietários, embora não gastem um vintém para essas edificações. Não são eles que se têm na conta de mestres em religião, doutores em teologia, exigindo que a sua palavra seja o non plus ultra da sabedoria. Os fariseus constituíam, no tempo de Jesus, uma seita muito numerosa, como a católica romana da atualidade. Os escribas eram os doutores que explicavam a lei mosaica ao povo. Faziam causa comum com os fariseus. Estas duas seitas dirigiam a opinião pública em Jerusalém e seus representantes eram homens do governo, ou tinham o apoio do governo. Jesus, revolucionário denodado, apontava às gentes os rigores da lei, porém mandava que todos a ela se subordinassem, porque o código era rigoroso e impunha penas pesadas a quem a ele não se submetesse. Entretanto, o mestre não deixava de chamar a atenção dos seus ouvintes para as ordenações dos escribas e fariseus. Observai, pois, tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras. A justiça dos escribas e fariseus é, mutatis mutandis, semelhante à justiça católica, à justiça protestante, a justiça que se observa atualmente no mundo entre governos e governados, é a justiça do dente por dente, olho por olho,
que mata os assassinos e que pune os criminosos com o mesmo crime que eles praticaram, é a justiça da condenação eterna erigida em dogmas pelos papas e concílios. É uma justiça sem discernimento e sem justiça, é uma justiça sem misericórdia e sem verdade, é justiça que antigamente dizia ser o Cristo filho de Davi, Mateus 22, 41 a 46, e atualmente erige nos seus tribunais como símbolo de sua justiça, o Cristo crucificado. Mas, esperamos novos céus, que venham a nós para que o reino de Deus seja proclamado, e então, sacerdotes de púrpuras, escribas e doutores, governos e parasitas governamentais serão desligados da terra para espiarem suas faltas em mundos que necessitem de sua ação, entre povos imaturos que também tenham por emblema o dente por dente, olho por olho. O nosso planeta está no período agudo das dores que assinalam a era nova, em que resplandecerão, como estrelas de primeira grandeza, a justiça, a misericórdia e a fé. A tentação de Jesus. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Respondeu Jesus: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele farás culto. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anos, e o serviam. Mateus 4, 1 a 11, imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E ali ficou 40 dias tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. Marcos 12 a 13, cheio do Espírito Santo voltou Jesus do Jordão, e foi levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E nada comeu nesses dias, mas, passados eles, teve fome. Então lhe disse o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Respondeu-lhe Jesus: está escrito que não só de pão viverá o homem. E levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me tem sido entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está que não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, apartou-se dele até ocasião oportuna. Então regressou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas 4, 1 a 15. Os evangelhos não representam mais que as narrativas dos evangelistas. Duas partes distintas neles se observa: primeira, a doutrina de Jesus, com a reprodução dos ensinos do Mestre e seus feitos. Segunda, as narrativas dos evangelistas contendo seu modo de ver sobre os fatos que observavam e lhes foram contados, de acordo com a versão popular e os costumes daqueles tempos. A nossa tarefa ao escrever o espírito do cristianismo não compreende certamente defender opiniões pessoais, transviando a inteligência dos leitores, para encerrá-la em artigos de fé que não são sancionados pela razão e repugnam à consciência.
Para tornar grande o Cristo, não é preciso revesti-lo do sobrenatural, nem elevá-lo às regiões do mistério, basta que o apresentemos tal como foi, em sua palavra, em suas ações, nos seus feitos, durante toda a sua dolorosa existência neste mundo, em que até hoje o espírito das trevas parece ter maior ação que o espírito divino. A tentação do Cristo explica perfeitamente este nosso modo de ver. Planeta ainda muito inferior, em que as potestades